Vamos lá. Fórum Mídias de hoje, 31 de janeiro de 2025. E o primeiro mês do ano já foi. Impressionante. Vamos lá, o assunto aqui, a entrevista do Bolsonaro a Bloomberg. Ele agora está dando bastante entrevista para o exterior para ver se consegue puxar mais o saco do Trump ainda, porque a esperança dele é que o Trump consiga dobrar o judiciário brasileiro. Mas aqui vamos mostrar aqui que, além da preocupação dele com a liberdade dele, com ele poder ser elegível de novo, tem uma declaração dele sobre os eleitores dele que estão nos Estados Unidos, porque, embora ele tenha perdido a eleição para o Lula, em 2022, lá nos Estados Unidos, as pessoas que votaram lá nos Estados Unidos deram vitória ao Bolsonaro. Ele venceu a eleição lá nos Estados Unidos, os que votaram lá. Portanto, deve-se deduzir que essas pessoas que estão sendo deportadas, boa parte delas votou em Bolsonaro em 2022. Não é? Ele dá um recadinho para essas pessoas, a preocupação deles sobre isso. Mas também, além disso, há uma outra preocupação dele, que a gente vai revelar aqui no final qual é essa outra preocupação dele aí. Então, isso aqui foi uma matéria que está lá no site da Fórum, que é do nosso Henrique Rodrigues. Bolsonaro diz à imprensa dos Estados Unidos seu medo e o que acontecerá com ele. O ex-presidente multi-indiciado está numa verdadeira maratona de entrevistas para veículos norte-americanos, claramente tentando chamar a atenção de Trump para a sua situação. Ao falar ao New York Times e ao Wall Street Journal, o líder da extrema-direita brasileira falou com exclusividade a Bloomberg, que publicou sua entrevista ontem, quinta-feira. Na conversa, Bolsonaro insistiu na mesma cantilena de sempre, de que é um perseguido político, mesmo tendo cometido flagrantemente inúmeros crimes no país, e a de que necessita da ajuda de Trump para voltar ao cenário político, já que está inelegível até 2030. No entanto, uma fala de Bolsonaro a Bloomberg se destacou. Ele deixou transparecer de maneira inequívoca que está com medo de ser preso. Ele está com medo porque ele sabe do que ele cometeu, né? Embora confesse que está dormindo bem, mas insistiu que sabe que em algum momento, num futuro próximo, aspas, será acordado pela Polícia Federal às 6 horas para ser preso. Eu durmo bem, palavras do Bolsonaro, mas já estou preparado para ouvir a campainha tocar às 6 da manhã. É a Polícia Federal, disse ele ao repórter da publicação norte-americana. Agora me diga, será que alguém consegue dormir bem com essa sensação de que às 6 horas da manhã podem bater a sua porta e você vai em cana? É meio difícil, né? Aqui é um outro trecho da entrevista que aí ele fala, aqui ele comenta sobre os brasileiros que estão sendo deportados e presta a solidariedade do Bolsonaro, famosa solidariedade dele, né? Ele diz o seguinte: isso se estende à deportação de migrantes indocumentados, que inclui milhares de brasileiros entre os seus apoiantes, mesmo quando perdeu a presidência. Para o Luiz Inácio Lula da Silva, em 22, Bolsonaro obteve mais votos entre a diáspora do EUA. Sua resolução para esse dilema é tipicamente contundente. É a lei dele, disse ele sobre os Estados Unidos de Trump. Se você não quer ser deportado, entre lá legalmente. Entre lá legalmente. É isso que ele fala. Ou seja, quem mandou entrar ilegalmente agora é a lei dele. Cumpra-se. Detalhe, o Trump avisou agora recentemente
que mandou reativar lá os dormitórios, lá, 30 mil reservado em Guantánamo, a prisão, o enclave lá em Cuba, que é um enclave de território dos Estados Unidos, usado como prisão e centro de tortura, porque eles querem torturar, mas eles torturam fora do território deles. Eles cometem a tortura na mão grande, eles mandam as pessoas para lá, para Cuba. Como isso já ficou demonstrado, tem uma reportagem do meu blog, do blog do Melo, de 2007, que mostrava isso aqui, ó, o tratamento dos prisioneiros em Guantánamo. Repare aqui, é um sujeito nu, essa primeira imagem à esquerda, com os policiais com um cachorro. Aqui, uma outra policial com um preso tratado como um cachorro, com uma coleira no pescoço. Né? Aqui, uma outra com os presos nus. Né? E neste ano de 2007, tem uma coisa muito curiosa sobre lá os Estados Unidos. A Câmara dos Representantes lá dos Estados Unidos, numa votação apertadíssima, 222 a 199, ou seja, só 23 votos a mais, aprovou uma medida na nova lei de inteligência que determina que, aspas, a CIA não pode mais submeter prisioneiros a simulação de afogamento, simulação de fuzilamento e humilhação sexual. Os agentes também não podem usar cães em interrogatórios. E o presidente da época, George Bush, declarou que vai vetar a lei. E ele realmente vetou a lei. E a alegação foi o seguinte: limitar as técnicas de interrogatório da CIA, ou seja, se a gente não permitir que a CIA torture, impediria que os Estados Unidos conduzissem interrogatórios legais de terroristas importantes da Al-Qaeda, para obter informações necessárias para proteger americanos de ataques. Nota oficial do governo Bush. Portanto, a tortura era uma prática reconhecida e que eles tentaram barrar por lei, e a lei foi vetada pelo presidente dos Estados Unidos. Então, lá para essa Guantánamo é que irão 30 mil deportados lá dos Estados Unidos, entre eles, provavelmente, brasileiros. Voltando aqui à matéria lá da Bloomberg de ontem, mostra que o Bolsonaro tem esperança de que o Trump, mas não apenas o Trump, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e até, vejam bem, o presidente argentino Javier Milei façam uma pressão internacional para que o STF acabe com a inexigibilidade dele. E o raciocínio dele é interessante. Ele diz o seguinte: as eleições no Brasil não serão justas sem ele, porque aí o Lula vai concorrer sem oposição. Então, ele acha que ele tem que ser anulada a inexigibilidade dele para ele poder concorrer, porque aí sim vai ser uma democracia. Ou seja, uma democracia que não respeita as leis, porque ele foi condenado por um tribunal superior. Ele está inelegível. Mais adiante, ele explica: ó, não faz sentido que Lula concorra no Brasil ou que seja um candidato nomeado por ele sem oposição. Hoje, eu sou oposição a Lula. Qualquer outro nome corre o risco muito grave de perder para ele. Realizar eleições sem o meu nome na cédula seria negar a democracia. Ou seja, ele é a democracia. Ele, Bolsonaro, é a democracia. Esse é o raciocínio tortuoso dele. É impressionante. Agora, o curioso é que esse raciocínio dele em relação aos deportados, né, vale para ele. Ali ele disse com os deportados: se você não quer ser deportado, entre lá legalmente. Vale para ele também. Se você não quer ser inelegível,
haja legalmente, cumpra as leis. Não desvie joias também, porque o inelegível não tem isso, mas não desvie joias, não planeje golpe de Estado, outros crimes que ele provavelmente vai ser condenado. Mas por trás disso tudo também, está uma outra preocupação. É porque rei morto, rei posto. As pessoas já dão Bolsonaro como carta fora do baralho. Toda essa grita dele e dos filhos é para manter o nome dele à tona, inclusive a mídia. A mídia aqui, Folha, vivem dando entrevistas com o Bolsonaro, mantendo o nome dele à tona, para mantê-lo vivo na cabeça dos eleitores, porque nos bastidores a coisa já está muito lá na frente. Hoje mesmo, ainda hoje, o jornal Valor traz esta informação aqui, que certamente o Bolsonaro já sabia quando deu a entrevista lá, e que está no fundo da preocupação dele. Ele quer dizer que ele é o único que pode vencer, mas veja bem, aqui é esse trecho de uma matéria do jornal Valor Econômico de hoje. Chapa da extrema-direita anti-Lula em 2000. Não há consenso entre esses dirigentes são os dirigentes da extrema-direita brasileira, sobre o nome que deverá enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas no ano que vem. Porém, crescem adesões a uma chapa que um aliado próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro classificou como imbatível, ou seja, um aliado próximo já descarta também o Bolsonaro. Tarcísio para presidente e Michele de vice. Já estão descartando o Bolsonaro, revelou essa fonte, dizendo que esta é a chapa. Bye, bye, Bolsonaro. Até a direita já largou a mão dele. E é por isso que ele grita e por isso que ele chora. Porque não é só ele, a hora dele já chegou. Foi isto o Fórum Mídias de hoje. É isso, Melo. Acho que um dos últimos recursos do Bolsonaro é justamente investir nessas entrevistas para veículo dos Estados Unidos, né, para ver se ele chama a atenção do Trump de alguma maneira, o Trump se pronuncia em algum momento e assim ele fica na expectativa de criar algum tipo de clima político com pressão do Trump que possa vir a influenciar no iminente julgamento dele no Supremo Tribunal Federal após a denúncia, né? Mas é isso, é o que ele tem a fazer neste momento. Lembrando que a denúncia da PGR tá para sair, né, Azen? A gente está um mês inteiro nessa expectativa aqui. Chegamos em 31 de janeiro hoje. Será que a gente vai ter um sextou com denúncia da PGR hoje? Ó, eu não duvido, hein? Nem eu. Viu? Eu tenho meu medo com essas novas revelações da Polícia Federal que ele peça mais investigações. Eu tenho medo. Mas eu estou vendo que o Julinho está aqui na área, né? Deixa eu me mandar daqui, porque eu quero ouvir o Julinho, e enquanto eu estiver aqui, o Julinho não entra. Pessoal, bom final de semana para todos. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Beijo, Melo. Até.